começar, pessoal, ó, lá na página 15, no módulo 4, a gente vai estar começando um assunto de português, que daqui a pouco eu vou estar colocando no quadro. Mas primeiro aqui a gente vai estar apresentando a aula. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira, e a gente está aqui com a turma do segundo ano à tarde, com os alunos aqui, por enquanto, presentes, Ruth, Maria Cecília, Maria Isabela, Cauã, Thales Arthur, Sofia, Davi Ítalo e Carol tá chegando agora, Carol Queiroz. Olha só, quem chegou agora aí é módulo 4, página 15, como tá aí aberto. Só que a gente não vai começar por aqui, não. Primeiro eu vou explicar o assunto, né, na página em branco que eu coloco igual que eu estivesse escrevendo no quadro, para depois a gente estar explicando aqui a tarefa. Então, todo mundo vai prestar muita atenção, tá? O assunto não é difícil, mas se você não prestar atenção, você não vai entender direito. Eu vou colocar lá na página em branco para poder vocês já acompanharem. Então, gente, o assunto que vocês vão estar trabalhando hoje em português vai ser, gente, ó, nós vamos ter os sons das letras, das consoantes M e da letra N, antes das consoantes. Vocês já aprenderam que quando vocês têm, vou até baixar esse aqui do M, ó, depois eu vou voltar tudo. Vocês já devem ter aprendido, com certeza lá no primeiro ano, que quando a gente tem os sons, né, os sons que vem a vogal na frente e a consoante M ou N atrás, vocês vão ter o som assim, ó, com N primeiro, né, com M de Maria. Vai ter o som an, em, in, on e Não é isso? Quando vocês vão ver assim a escrita das palavras quando tem a vogal na frente, né, gente? E a consoante M atrás, vocês vão produzir esse som. An, em, né? E com a consoante N, professora? Ó, com a consoante N é do mesmo jeito, né? O som é igual. Vai ficar an, em, não tá escrevendo, deixa eu botar aqui de novo, pra cá pra baixo. Vai ficar an, vou aumentar depois, em, deixa eu só pausar aqui essa gravação, porque tá me atrapalhando aqui, então, ó, pra quem não entendeu. Então, ó, toda vez eu coloquei aqui, ó, um exemplo com B e outra com P. Então, toda vez que eu tiver esse som an, em, in, on, e vier, ó, antes do B ou do P, a gente vai ter que escrever a consoante M, com esse som an, em, in, on, Agora eu vou dar uma pausa aqui, para poder aqui se vai ser com M ou com N, tá bom? Vou botar aqui essa palavra, ó. Quase que eu ia escrevendo. Âmbar é uma cor, né? Parecida com marrom. É um marronzinho mais claro. Aqui, âmbar, nesse espaço aqui eu vou colocar M ou N? M. Muito bem. Por que aqui eu vou completar com M? Porque o B não tá antes. Porque só é entre a letra B e só B pode e P. escrever, pessoal, o M quando vier antes do P ou B, certo? Aqui, ó, tem um B aqui, por isso que a gente tem que escrever com M, né? Eu vou colocar aqui outra, ó. Vou botar essa palavra aqui, ó. Quase que eu escrevendo de novo. Composta. Vem a letra N, porque, né? O M, né? Por quê? Fala aí, Thales. Por que aqui, Thales, a gente tem que completar com M? Porque é antes do P. Isso. Então, gente, ó, toda vez que for antes da letra P ou do B, a gente vai ter que escrever o M, sempre, né? Então, aqui eu marquei aqui sempre para vocês, ó. Bomba, B, âmbar também, ó, tá antes do B, composta antes do P e pompom também antes do P. Então, sempre a gente vai estar escrevendo assim. Sim, Eloá, pode perguntar. Em, in, on, no final, olha, na nossa língua, gente, a maioria dessas palavras que termina com som an, em, in,
escrita com M também no final. Olha aqui para vocês verem, ó. Pompom, ó, pompom termina com O. Então, na maioria das palavras da nossa língua, gente, no final, a gente vai ter que estar escrevendo também com M. A maioria. Existe, professora, outras palavras que é com N no final? Existe, mas a maioria das palavras que são escritas com o som no final, é com M. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, viu? Agora a gente vai lá para a consoante N. Ô, professora, também tem esse som, só que agora vai ser com a letra N. E agora, será que a gente não vai usar mais a letra N? Vai sim. A letra N, gente, a regra do uso da letra N é que tirando o P e o B, qualquer outra consoante que vier, né? A gente vai ter que escrever a letra N, certo? Então, ó, o N nós vamos escrever antes das outras consoantes, tirando o P e B, antes das outras consoantes. Então, se você não for nem o P ou B, então a gente vai ter que escrever o N, certo? Com esse som Então, antes de qualquer outra consoante, tirando o P e o B, a gente vai escrever a palavra com N. Vou colocar aqui exemplos para vocês, ó, para vocês perceberem, ó. Inteligente. Ó, inteligente, ó, tem esse som gen com en, tá vendo? Então, aqui, por que nós escrevemos aqui, pessoal, com N, ao invés de ser com M? Olha aí direitinho na palavra. Por que aqui a gente agora teve que escrever com N? Porque não tem P e nem tem B. Isso. Então, gente, se não tiver nem P ou B, a gente vai ter que escrever a letra N, certo? Então, aqui, ó, no caso, aqui veio a letra T. Então, não foi nem o P nem o B. Então, a gente vai ter que escrever com N. Então, antes de qualquer outra consoante que não for nem o P ou B, a gente vai escrever a letra N. Vou botar aqui outra palavra, ó. Oxente, digitei errado. Caranguejo, ó. Caranguejo, ó. Ficou com N. Aí, pessoal, ó. Quem é que pode me falar por que caranguejo aqui, ó, no an, não foi com N? Porque não tem P nem B. Não tem P nem B. Isso. Ó, a consoante que veio aqui logo atrás, gente, foi a consoante G. Então, a gente vai ter que escrever com N. Então, se não tiver P ou B atrás, a gente vai ter que escrever a consoante N. Vou botar outra aqui para vocês, ó. Laranja. Ó como tá aqui laranja. Ó, escreveu com N também. Por quê? Porque o J, que agora é o J que como o J é uma consoante, mas ela não é P nem não B. É P, e também não é B. Não é isso, gente? Então, toda vez que a gente tiver a palavra que tem esse som an, em, in, on, for escrita no meio da palavra e não for, né, essa consoante que tem o som de, a gente pensa se é M ou N, então, atrás ela tem que ser outra consoante. Se não for P ou B, então a gente vai escrever essa palavra com N, ok? Com N. Aí, gente, eu vou dar para vocês aqui um exemplo aqui, ó, que confunde muito a cabeça de alguns alunos, até adultos também, né? Que eu já vi adulto escrever errado. Adulto escreve errado porque quando é criança não presta atenção na aula, né? Aí continua escrevendo errado. Então, ó, no final da maioria das palavras da nossa língua, da língua portuguesa que a gente fala e escreve, a maioria que tem esses sons an, em, in, on, a gente vai escrever com M, certo? Vai escrever assim, na maioria com M. Tem palavras que é com N no final? Tem, mas são poucas. A maioria a gente vai estar escrevendo com M, certo? Então, ó, eu vou colocar até aqui, ó, que no final, deixa eu tirar aqui esse sublinhado, ó, no final das palavras, ó, no final das palavras, escrevemos a maioria, quer dizer, a maioria não é tudo não, são quase todas, né? Escrevemos a maioria com M, né? Vai ser com M.
certo? Então, no final, que a gente vai ter esse som an, en, in, on, a maioria das palavras escritas vão ser escritas com a consoante M, certo? Então, vou colocar aqui para vocês esses exemplos no final que aparecem, né? Uma já tá aqui, ó, pom, pom, ó, como vocês estão vendo. Eu vou colocar outras aqui, ó, para vocês, ó. Vou colocar uns exemplos aqui embaixo para vocês perceberem no final, tá bom, gente? Ó, vou botar aqui, ó, embaixo. No final, ó, garagem, ó, garagem, ó, em, né? Ó, é escrita com M, certo? Agora, gente, isso aí é assim, a maioria, não é quer dizer que são todas, não, certo? Então, a maioria desses sons an, em, in, on, que aparece no final vai ser escrito com M. Vai ter palavras com N? Vai. Então, garagem, ó. Vou botar aqui, bom, né? Bom, vocês estão vendo aqui, ó. Bom tem um som on no final, vai ser escrito com M, né? Então, bom, ó. Vou botar outra aqui, um momentinho, viu? Que a prova aqui digitando aqui, às vezes interfere aqui por causa do zoom. Então, bom. Quem lembra aí de alguma outra palavra que tem um som assim, né? Parece que é o som do M no final. Quem lembra aí? Eu vou botar outra aqui, ó. Batom. Né, gente? O batom, ó, no final escreve Bom, com M. bom, Tem um som a palavra bombom. Bombom também, né? Isso. Vamos ver outra palavra aí. Bumerangue. Bumerangue é no meio e vai ser com N. Eu vou mostrar para vocês depois, viu? Passagem. A passagem, passagem, né? Ó, tem um som, ó, em, e no final é escrito com M, como vocês estão vendo aí. Tem muitas outras, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Vai ter, gente, palavras escritas com N no final? Vai, mas é bem pouca mesmo. Eu vou colocar aqui que tem alguns exemplos de palavra que tem um som, esse som an, em, in, on, e vai ser escrita com N. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, glúten, né, ó, não, glúten tem um acento no U, eu errei aqui, glúten, né, então, ó, em vai ser escrita com N, né, vou botar aqui, pólen. Como também eu disse, bumerangue. Pólen, ó, gente, pólen, ó, vai ser escrita com N no final, como vocês estão vendo, glúten, né? Eu tô dizendo assim, Arthur, mas bumerangue não é no final, não, viu? Eu vou mostrar, vai ser no meio, quando tem esse som no final. Aí, glúten, pólen, né? São palavras assim, as que eu tô lembrando agora. É que são pouquíssimas palavras da nossa língua que tem esse som e que vai escrever com N no final. A maioria vai ser escrita o quê? No final, com N. Vou mostrar para vocês. Bumerangue, Arthur, ó, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser nessa mesma categoria aqui do N, ó. Bumerangue. Ó, bumerangue não é no final, viu, Arthur? É no meio, ó. Escreveu com N aqui por quê? Professora, porque também vem uma letra na frente e também tem a coisa do M, porque também tem um B antes, bumerangue. Não, presta atenção aqui, viu? Você e os outros também, ó. Aqui, bumerangue escreveu com N, por quê? Quem pode responder aqui que bumerangue é com N? É só uma regra, só uma regrinha só que tem. Pode falar. Porque não tem nem P nem B. Isso, só por isso que escreve aí com N, certo? Aqui eu vou dar um momentinho que tem gente aqui que me chamou. Quem é que vocês vão fazer? Assim que eu terminar de explicar, vocês vão fazer, né? Para eu explicando e você fazendo, não. Viu? Presta atenção aqui. Então, vamos ter assim, ó. Letras M antes de P e B. Aí tem assim, leia os textos abaixo. Então, vou aqui, ó. Tem o texto 1 e o texto 2. Eu vou sortear para não ter briga, né? Aqui, ó, o primeiro texto 1, Thales Arthur vai ler esse texto 1 aqui, que tem ambientalista. Por favor, lê aí, Thales. Ambientalista, pessoa que defende o meio ambiente com ações de preservação e que estuda formas de conservar a natureza. Isso. Agora o texto B, deixa eu aqui. Ruth.
Ruth, lê esse texto 2 aqui, viu? Aí pelo seu livro. Processo de reciclagem que utiliza folhas, gramas, sobra de alimentos e outras matérias orgânicas decompostas como adubo para a fertilização do solo. Isso. Então, pessoal, aqui esse texto está falando de coisas do meio ambiente, né? O primeiro aqui está falando de ambientalista, que é a pessoa que estuda sobre o meio ambiente, que ela vê formas de como preservar o meio ambiente, as plantas, os animais, até mesmo os lugares onde esses animais vivem e as plantas também estão. E a compostagem, ó, o que está escrito aqui nesse texto 2? O que é essa compostagem? Né? Processo de reciclagem utilizando folhas, gramas, sobras de alimentos e outras matérias orgânicas decompostas como adubo para a fertilização do solo. Então, essa compostagem, gente, é o que a gente chama de adubo, né? É a mesma coisa de colocar adubo no solo, né? Que vai colocar resto de plantas, resto de sobras de folhas, né? De alimentos, para que misture com o solo, para que aquele solo fique bastante fértil para poder plantar, né? Produzir plantas. Então, aqui vocês estão vendo compostagem. Aí, nessa atividade que vocês vão começar a fazer daqui a pouco, que eu vou explicar, ninguém vai responder agora, vai prestar atenção, tem assim, ó. A partir dessa letra C, ó, escreva o título de cada um dos textos que você acabou de ler. Ó, gente, lembrando que se você escrever, tem um espaço grande assim, você tem que começar a palavra com letra maiúscula. Então, qual é o título aqui desses dois textos? Qual é o título do texto 1 aqui? Como é o nome? Qual é o título do texto 1? Ambientalista. E do texto 2? Ambientalista. Compostagem. Isso, Compostagem. Então, vocês vão colocar aqui nesse espaço, ó, o título do texto 1 em cima e do texto 2 embaixo, ok? Na letra D, tem assim, quais letras aparecem após a letra M nos títulos dos textos que você leu? Assinale com X a alternativa correta. Então, no nome dos títulos, né, que tem ambientalista e compostagem, que vocês vão escrever cá em cima. O que vai ter após a letra M? Após significa que é o que vem depois, né? Vai ser as consoantes B e P ou as consoantes T e V. Vocês vão marcar um X, não agora, certo? Aí vocês vão agora para a página 16, porque essa página 15 aqui dá para explicar de boa, porque é uma coisa só. Na questão 2, pessoal, rapidinho aqui, viu, Eloá? Tem assim, resolva as atividades abaixo de acordo com as palavras das árvores. Presta atenção nessa aqui, viu, gente? Tem assim, ó. Tem aqui bambu, na primeira árvore aqui em cima, né? Tem bambu, sombra, cambalhota, tombo, tempo, campo, tempero, competição. Gente, vocês aqui vão fazer o seguinte com essa árvore aí, a primeira que aparece, viu? Preste atenção. Aí, o que tem escrito aqui na letra A? Essa letra A aqui você vai fazer na árvore de cima, tá? Pinte as folhas das árvores acima de acordo com a legenda. Então, você vai pintar as folhas de amarelo quando as palavras for com M antes do B. E as folhas de vermelho quando o M for antes do P. Então, ó, quando o M vier antes do B, você vai pintar a palavra que tem dentro da folha, vai pintar a folha de amarelo. E se a palavra que tiver dentro da folha for o M antes do P, vai pintar a folhinha com o nome, né, de vermelho. Aí, gente, aqui embaixo vai ser palavras com N, certo? Nessa segunda árvore tem aqui tinta, longo, infância, quando, preconceito e ganso. Aqui vocês já vão fazer outra coisa. Tem assim, ó. Contorne as consoantes que forem escritas logo após a letra N nas palavras da segunda árvore. Então, depois do N, você vai sair contornando, circulando as consoantes que aparecem depois, certo? E aqui, o que vocês vão fazer? Tem uns quadrinhos aqui embaixo, tem assim, ó. Agora, escreva nos quadrinhos a seguir cada uma das consoantes que você contornou. Esses quadrinhos,
as consoantes que você circulou aqui, ó, das palavras que é escrita com N, né? Você vai pegar essas consoantes e vai escrever nesse quadrinho aqui embaixo, ok? Então, ó, eu acabei de explicar essas duas páginas.